Olá a todos, gostaria de estar cumprimentando a todos, que Deus abençoe a vida de cada um, que o Senhor Jesus venha a cada dia se revelar para cada pessoa que vai estar assistindo, que Deus guarde, que Deus livre, porque Ele é fiel e justo, só Ele pode nos ajudar. Então quero estar agradecendo a cada um que vai estar assistindo. Quero agradecer aos inscritos do canal, que Deus abençoe sua vida, que o nome do Senhor Jesus venha ser glorificado. Quero pedir também para aqueles que não são inscritos do canal pudessem se inscrever, para estar nos ajudando, para estar nos incentivando, é muito importante. Então eu quero agradecer a cada um que vai estar assistindo o canal, os inscritos do canal e aqueles que não são inscritos do canal. Então que Deus abençoe tua vida, que Deus abençoe a tua família, que Deus guie a cada dia, que Deus ilumine os seus caminhos. Quero estar compartilhando uma palavra, uma mensagem da parte de Deus, que Deus venha falar aos nossos corações. Quero falar lá de livro de João, capítulo 10, que vai dizer assim a palavra do Senhor: em verdade lhes digo, quem não entra no curral das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, este é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Para este o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, ele chama as suas próprias ovelhas pelo nome e a conduz para fora. Depois de levar para fora todas as que lhe pertencem, vai na frente delas, e elas o seguem, porque reconhecem a voz dele. Mas de modo nenhum seguirão o estranho. Pelo contrário, fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus fez essa comparação, mas eles não compreenderam o sentido daquilo que ele falava. Aí no versículo 7, então Jesus disse mais uma vez: em verdade lhes digo que eu sou a porta das ovelhas. Todos os que vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhes deram ouvidos. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará, sairá e achará pastagem. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e tenha em abundância. Aí no versículo 11, eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O mercenário que não é pastor, a quem não pertence as ovelhas, vê o lobo chegando, abandona as ovelhas e foge. O mercenário que não é pastor, a quem não pertence as ovelhas, vê o lobo chegando, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e dispersa. O mercenário foge porque é mercenário e não importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Assim como o Pai me conheceu e eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas, não deixe aprisco. Preciso trazer também estas. Elas ouvirão minha voz, e então haverá um só rebanho e um só pastor. Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para recebê-la outra vez. Ninguém tira a minha vida, pelo contrário. Eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregá-la e também para reavê-la. Este mandato recebi de meu Pai. Por causa dessas palavras, houve nova divisão entre os judeus. Muitos deles diziam: ele tem demônio, ele enlouqueceu. Porque vocês ouvem o que ele diz?
Outros diziam: este modo de falar não é endemoniado. Será que um demônio pode abrir os olhos aos cegos? Glória a Deus. Que Deus ele venha guiar os nossos passos, os nossos caminhos. Porque Jesus ele é o pastor, Jesus é a porta e Jesus ele é ele que cuida de nós. Se a gente for olhar a Bíblia, vamos ver que lá em Apocalipse Jesus ele vai falar: eis que estou à porta e bato. Pode ver que no capítulo 10, ali no versículo 1, em verdade lhes digo, quem não entra no curral das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, esse é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Então, o pastor das ovelhas, ele sabe chegar. O pastor das ovelhas, as ovelhas conhecem. As ovelhas não têm medo dele. Ele sabe chegar com amor, com carinho, com atenção. Ele sabe dar atenção às ovelhas. Pode ver que aqui, ó. O ladrão, e salteador, ele vem por outro lugar. O pastor não, o pastor ele vem pela porta, ele entra pela porta. Para este o porteiro abre, as ovelhas ouvem sua voz, ele chama as suas próprias ovelhas pelo nome e a conduz para fora. Então, a ovelha conhece a voz do pastor, porque as ovelhas elas estão acostumadas a ouvir a voz do pastor. É assim que nós temos que ser ovelhas que conhecem a voz do pastor. Como é que nós vamos conhecer a voz do pastor? Conhecendo a palavra, conhecendo a verdade, conhecendo a vontade de Deus, tendo intimidade com Deus, orando, buscando a Ele, tendo uma intimidade com Ele, porque as ovelhas têm intimidade com o pastor e o pastor tem intimidade com as ovelhas. Então você vai conhecer aquele que em você tem intimidade. Se você não tiver intimidade, você não conhece. Se você não tem intimidade, você vai ficar em dúvida. E é isso que Deus ele quer de nós. Deus ele quer que nós venha ter intimidade com Ele, para que quando Ele falar conosco, quando Ele nos direcionar, nós vamos ter a certeza de que é Ele que está falando. Porque Jesus é o nosso pastor. Jesus ele não falha. Jesus ele entregou a sua vida por nós. Por causa disso que nós temos que o aceitar. Depois de levar para fora todas as que lhe pertencem, vai na frente delas. E elas o seguem porque reconhecem a voz dele. Então a ovelha de verdade reconhece a voz do pastor. E como nós vamos reconhecer a voz do pastor? É tendo intimidade com ele. Não tem outra forma de buscar conhecer ele através da palavra. E a palavra vai nos dizer, vai nos mostrar quem é esse pastor. Quem é esse Jesus que nos purifica, que nos limpa, que nos anima. Mas de modo nenhum seguirão o estranho. Pelo contrário, fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. É interessante que Jesus ele vai fazer essa comparação e os discípulos, as pessoas que estão ali, não vão entender. Jesus fez essa comparação, mas eles não compreenderam o sentido daquilo que ele falava. Jesus estava dizendo que ele é o pastor. Ele é que guia as ovelhas. O ladrão, ele chega de outra forma. O bom pastor, ele bate na porta. Eis que estou à porta e bato. Aquele que abrir a porta do seu coração, eu entrarei. Então é isso que Jesus ele quer de nós. Jesus ele quer entrar nas nossas vidas, ele quer que nós venhamos abrir os nossos corações, deixar ele entrar na nossa vida para ele nos guiar. Aí no versículo 7, Jesus ele vai dizer que ele é a porta. Então Jesus disse mais uma vez, em verdade, porque a primeira vez os discípulos e as pessoas que estavam ali
não entenderam. Então Jesus disse, mais uma vez, de verdade, verdade lhes digo, que eu sou a porta das ovelhas. Todos os que vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhes deram ouvidos. Eu sou a porta, se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará, sairá e achará pastagem. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e tenham em abundância. É isso que Deus, é isso que Jesus ele tem para nós. Deus, ele tem algo maravilhoso para as nossas vidas, mas nós temos que ouvir a voz dele. Não dar ouvidos a vozes estranhas. E a voz de Deus, a voz de Jesus vai ser conforme a palavra dele, não vai estar fora da palavra dele. A palavra dele vai ser o nosso guia, a palavra de Jesus. Mas Jesus é o pastor, Jesus é a porta. Aí no versículo 11 Jesus vai dizer, eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. E é o que ele já fez, ele deu a vida por nós, ele se entregou por nós, mesmo nós ainda sendo pecadores, ele morreu por nós, mesmo ainda nós não merecendo. Eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Daí no versículo 12, o mercenário que não é pastor, a quem não pertence as ovelhas, vê o lobo chegando, abandona as ovelhas e foge. Esse é o mercenário que não está preocupado com as ovelhas, que não está preocupado com a alma das pessoas, está preocupado só com o dinheiro da pessoa, preocupado só o que aquela pessoa, aquela ovelha tem para entregar para ele. Aí se aquela pessoa não tem nada, ele abandona aquela ovelha, o mercenário. O mercenário só está preocupado nos benefícios que aquela ovelha pode trazer. A lã, a carne, um exemplo, no sentido aqui do pastor das ovelhas. Não está preocupado com a salvação da ovelha, do cuidado da ovelha. E mais, quando ele vê ali o lobo, ele foge. Vê o lobo chegando, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as rebata e dispersa. O mercenário foge porque é mercenário e não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem, assim como o Pai me conhece e eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Aí do terceiro vai dizer, ainda tenho outras ovelhas não deste aprisco, preciso trazer também estas, elas ouvirão minha voz, então haverá um só rebanho e um só pastor. Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para recebê-la outra vez. Ninguém tira a minha vida, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregá-la e também para reavê-la. Este mandato recebi do meu Pai. Por causa dessas palavras houve nova divisão entre os judeus. Muitos deles diziam, ele tem demônio e enlouqueceu, porque você ouve o que ele diz? Outros diziam, este modo de falar não é de endemoniado. Será que um demônio pode abrir os olhos aos cegos? Então esse é o nosso Jesus, que entregou a sua vida por nós, que morreu por nós na cruz do Calvário, entregou a sua vida para nos resgatar das trevas, da maldição, para que nós venhamos ter uma vida com abundância. Eu vim para que tenham vida e tenham em abundância. É isso que Deus tem para nós. É isso que Jesus ele tem para nós, vida em abundância. Ele quer nos levar para viver a eternidade com Ele, sem sofrimento, sem angústia, sem dor, sem nenhum mal. É essa vida em abundância. Nós vamos viver o reino dele aqui, nós vamos viver a presença dele aqui neste mundo, mas o mais importante é viver a eternidade com ele. Isso que é o principal.
Porque aqui, neste mundo, nós vamos ter lutas, nós vamos ter provas, nós vamos passar por tribulações, aflições, mas nós temos que ter bom ânimo, porque tudo isso vai acabar. Porque o que Deus ele tem para nós é vida e em abundância. É a vida eterna. Isso é o mais importante. Então, creia na palavra de Deus, fique firme, não dê ouvidos a mercenários. Ouve somente a voz do verdadeiro pastor, que é Jesus Cristo. Entre somente por essa porta, que é Jesus Cristo. Vai somente por esse caminho, que é Jesus Cristo. Então Jesus é o caminho, Jesus é a verdade, Jesus é o bom pastor, Jesus é a porta, Jesus é o maná, Jesus é o pão da vida, Jesus é a água da vida. Então nós temos que ser sustentados por Jesus, nós temos que ser guiados por Jesus. Jesus também é a luz. Jesus, ele é a luz. E no Salmos 23, o que vai dizer no Salmos 23? Que ele é o nosso pastor. Olha só, no Salmos 23. O Senhor é nosso pastor aqui, ó. Isso aqui é tremendo. Ó, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera-me a alma. Guia-me pela vereda da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Então, Deus é o nosso pastor. Jesus, ele é o nosso pastor. Jesus é o que nos direciona. Jesus é o que tem o cuidado para conosco, é Jesus. Então nós só temos que ouvir a voz do verdadeiro pastor. E a voz do verdadeiro pastor vai estar condizente com a palavra de Deus. Se estiver fora da palavra de Deus, não é o verdadeiro pastor. Aí vai ser mercenário. Aí vai estar preocupado só com a lã das ovelhas. Só vai estar preocupado com a carne das ovelhas. Não vai estar preocupado com a alma das ovelhas. Não vai estar preocupado com a eternidade. Porque, que nem falado no texto aqui, ó. Vai ver o lobo, fica com medo, ó. Larga as ovelhas pro lobo. Esse é o mercenário. Esse é o mercenário que está se preocupado somente em benefício próprio, em ter vantagem com aquelas ovelhas. Só está preocupado com números de ovelhas, de quantidade de ovelhas, mas não está preocupado com as almas das ovelhas. E as ovelhas somos nós. Então que Deus venha abençoar a tua vida, que Deus venha direcionar, que o nome do Senhor Jesus venha ser glorificado, porque Ele é o nosso pastor. Jesus, Ele é o nosso pastor. E o pastor, ele cuida das ovelhas. Ele cuida, ó. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Então o bom pastor, ele leva as ovelhas onde tem alimento. Alimento que vai sustentar aquelas ovelhas. Então, o bom pastor vai estar preocupado somente com a saúde das ovelhas. Então que Deus venha abençoar, que Deus venha guiar cada um pelas veredas da justiça. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo e teu bordão e o teu cajado me consolam. Então ainda que nós estivermos na luta, ainda que nós estivermos na cova dos leões,
ainda que nós estivermos no deserto, ainda que nós estivermos na fornalha, o Senhor está conosco, porque é Ele que vai nos proteger, é Ele que vai nos guiar. Ainda que nós estivermos em meio às guerras, Ele vai estar conosco. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque Tu estás comigo. Jesus está conosco. Esse bom pastor está conosco. Então nós temos que ficar firme e dar ouvido somente à voz desse pastor, desse bom pastor que se preocupa comigo, que se preocupa com você, e Ele quer te dar vida e vida em abundância. Ele quer te salvar, Ele quer transformar a tua vida. Ele só quer o teu melhor. Então fique firme no Senhor e que Deus venha ser glorificado. Quero fazer uma breve oração. Senhor, meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, abençoa cada um que vai estar assistindo, quem não é inscrito no canal, que se puder se inscrever, se inscreva. Meu Deus, que o Senhor venha salvar, que o Senhor venha curar, que o Senhor venha libertar, Senhor, que o Senhor venha guiar os passos e os caminhos, que o Senhor venha abrir os olhos espirituais, os ouvidos espirituais para ouvir a Tua voz, para ver o Senhor, Pai querido, em todas as coisas, em todas as situações, que o Senhor venha se revelar para cada um, Pai, que o Senhor venha glorificar o Teu nome, que o Senhor venha curar, libertar, Senhor, em nome de Jesus, para a Tua glória. Amém. Então que Deus abençoe a tua vida.